Olá, meus queridos alunos e alunas. Sou eu, professor Valdeci Alves, novamente. Todos sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos aprender com calma e elegância, como eu sempre falo. Hoje temos aqui um tema muito interessante, muito importante. O tema é como aprender qualquer assunto em 5 passos, tá bom? Então hoje nós vamos ter uma conversa aqui sobre a questão do aprendizado. Muitos alunos falam para mim, professor, eu não tenho foco, eu não tenho concentração, eu tento aprender e não consigo. Às vezes eu leio, leio e leio, e depois é como se eu não tivesse lido absolutamente nada. Se tem uma matéria que eu quero aprender, mas eu já sei que eu sempre tenho dificuldade com aquela matéria, eu já vou estudar de mau humor, desanimado e por aí vai. Mas saibam vocês que nós temos técnicas para que nós possamos aprender de uma forma mais eficiente, mais objetiva, tá bom? E não é assim. Tem muita gente que pensa da seguinte forma: ah, ele já nasceu inteligente, já nasceu brilhante, já nasceu superdotado, já nasceu gênio, então aprende com facilidade, lê, aprende logo tudo. Não, não é assim. Vamos, antes de iniciarmos aqui a nossa aula de hoje, imagine uma pessoa que leva muito jeito para poder aprender, por exemplo, um idioma. Mas se ela nunca estudou, por exemplo, italiano, por mais que ela leve jeito, tenha facilidade para aprender uma língua, se ela nunca estudou aquela língua, ela não vai saber nada. Então, não existe essa questão da pessoa falar, ah, ele aprende, ela aprende porque já é muito inteligente, né? Já tem muita facilidade. Se não estudar, se não se dedicar, não vai adiantar. Então, ter nota boa numa prova, aprender bem um assunto, uma matéria, se sair bem num concurso, exige dedicação. Para quem acredita que tem dificuldade, para quem não tem, exige dedicação, exige estudo, exige método, né? Organizar o seu tempo, organizar o seu dia, organizar a sua vida, organizar o seu estudo. Então, hoje, nós teremos aqui 5 passos que vão ajudar e muito, tá ok? No estudo de vocês. Então, peguem aí caderno, caneta, lápis, o que vocês quiserem pegar aí para poder anotar esses 5 passos para que vocês possam aprender e melhorar aí a vida de estudo de vocês. Curso sobre como aprender qualquer assunto em 5 passos. Então vamos aqui para o nosso primeiro passo, que já foi dito aí um pouquinho, né, anteriormente. Qual é o nosso primeiro passo? Entendendo o cérebro e a aprendizagem. É importantíssimo, tá? A gente entender o cérebro e a nossa aprendizagem. Então, hoje nós vamos começar aqui a nossa jornada explorando o incrível mundo do cérebro, pessoal. Nós vamos explorar aqui o incrível mundo do cérebro. Como ele influencia o nosso processo de aprendizagem, tá? O cérebro humano, ele é um órgão notável, para quem não sabe, capaz de processar informações complexas e armazenar memórias que moldam quem somos e como interagimos com o nosso mundo, né? Com o nosso mundo e o nosso redor, tá ok? Então, o nosso cérebro é uma máquina fantástica, tá? Toda vez que vocês tiverem oportunidade, estudem sobre o cérebro. Vocês ficarão fascinados, além de adquirirem uma cultura aí nessa área importantíssima. E aí vocês vão compreender por que temos determinadas atitudes, por que algumas coisas deixam a gente contente e outras não, por que a gente tem facilidade para aprender uma coisa e outra não, tá bom? Então, o processo de aprendizagem, ele começa quando nossos sentidos captam informações do ambiente. É isso mesmo. Nós temos os nossos 5 sentidos. E a partir do momento que a gente capta, né, informação do nosso ambiente, já começa aí um processo de aprendizagem, tá? Essas informações
são então processadas pelo cérebro, passando por diferentes áreas responsáveis por funções específicas, como percepção, memória e raciocínio, tá ok? Ó, uma coisa assim muito simples que não parece, é o tato, né? Então, o nosso tato ao longo do tempo, ele vai sendo treinado. Então, a gente sabe pelo tato se algo é frio, é quente, se é rugoso, se é liso. Isso daí é uma forma de aprendizagem, tá bom? Então, durante esse processo, ocorrem conexões neurais que fortalecem a aprendizagem e a formação de memórias. Tudo bem? Uma das características mais fascinantes do cérebro é a sua plasticidade, ou seja, sua capacidade de se adaptar e mudar ao longo do tempo. Então, isso é o que nós chamamos de plasticidade do cérebro. Isso é muito importante. Isso é algo que, inclusive, não se sabia, tá bom? Foi descoberto não faz tanto tempo, tá? Essa capacidade de plasticidade do cérebro. Isso significa que podemos aprender e desenvolver novas habilidades em qualquer idade. Olha que legal, em qualquer idade, tá? Desde que estejamos dispostos a nos desafiar e explorar novos conhecimentos, tá bom? Então, quando você, por exemplo, independente da sua idade, eu quero aprender a tocar piano. Você pode aprender a tocar piano. Eu quero aprender a tocar violão. Você pode aprender a tocar violão. Eu fiz letras, histórias, mas eu sempre tive curiosidade de aprender muito bem matemática, de aprender cálculo. Você pode aprender matemática, você pode aprender cálculo, tá? Isso vem da plasticidade do teu cérebro, tá? Para otimizar o processo de aprendizagem, é importante entender como funciona a memória, tá bom? Então, nós temos a memória de curto prazo, que nos permite reter informações temporariamente, e a memória de longo prazo, onde as informações são armazenadas por períodos mais extensos, tá? Estratégia como revisões espaçadas, associações de novos conhecimentos com informações já existentes e prática ativa são fundamentais para fortalecer a retenção de informações. Então, pessoal, revisão é algo importantíssimo. E revisão espaçado. Quanto mais você revisa e dá um espaçamento interessante para essas revisões, a tua curva de aprendizagem ela vai subindo e muito. E toda vez que você for revisar um assunto, interaja, faça uma leitura crítica, inteligente e criativa. Se de repente você lê um assunto e você não conseguiu memorizar, não conseguiu entender, tá? Procure recursos, procure vídeos, novos livros, conversa com pessoas que entendam um pouco mais, para que você possa sempre rever de uma forma produtiva, de uma forma objetiva e de uma forma que você possa, de fato, reter aquele assunto, tá bom? Então, pessoal, o sono, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o sono. O sono, ele desempenha um papel crucial na consolidação da memória, tá ok? Porque é durante o sono, tá, que o cérebro processa e organiza as informações recebidas durante o dia, tá ok? Fortalecendo as conexões neurais relacionadas ao aprendizado. Portanto, gente, garantir uma boa qualidade de sono é essencial para um aprendizado. Gente, durante o sono, ele vai ali fazer como se fosse uma seleção, colocar ali as informações dentro da gavetinha, desde a primeira até a 10ª gaveta. E aquilo que você estuda, e depois não utiliza mais, ou depois você não revisa, não faz nada, para o teu cérebro, ele vai entender que aquilo dali não tem funcionalidade, que aquilo dali não serve para absolutamente nada, tá? E é durante um sono reparador, um sono de qualidade, que a sua memória vai trabalhar tudo aquilo que você reteve. Então, dormir mal, dormir tarde, acordar cedo, passar noites em claros, para a sua memória, não só para a memória, claro que para todo o resto da nossa saúde. Mas como aqui nós estamos falando em aprendizagem, né? Então, em relação à memória, isso é muito ruim, tá? Pessoas que têm
noites ruins de sono, noites mal dormidas, não faz uma higiene de sono. Inclusive, nós temos até um livro lá nos nossos cursos, um e-book muito bacana, que fala sobre a questão do sono, tá? Então, o sono ele é muito importante. Dormir bem é importantíssimo. Vamos agora para a nossa segunda etapa, que é a determinação e disciplina, tá bom? Então, agora que nós entendemos um pouco melhor, né, como o cérebro funciona no nosso processo de aprendizagem, vamos falar sobre dois pilares fundamentais para o sucesso nos estudos, o sucesso acadêmico, tá ok? Que é a determinação e disciplina, que nós estamos vendo agora, né? Então, olha, veja bem, ser um aluno brilhante requer mais do que apenas habilidades intelectuais, exige uma mentalidade e um conjunto de hábitos que favoreçam o crescimento e a realização das metas. Lembra que eu falei no início, quando a gente estava começando aqui o nosso bate-papo? O que que adianta, por exemplo, uma pessoa ter um talento, uma facilidade incrível para poder aprender um idioma se ela nunca estudou aquele idioma? Foi o que eu falei. Se uma pessoa que supostamente tem dificuldade, mas ela estudou 1, 2, 3 meses, que seja daquele idioma, com certeza ela vai saber mais do que aquela pessoa que tem um talento incrível. Então, pessoal, a determinação nada mais é do que a capacidade de manter o foco e a motivação ao longo do tempo, tá? Mesmo diante de fracassos temporários. É que nem a gente brinca às vezes. Eu posso ter perdido essa batalha, mas eu não perdi a guerra, tá bom? Então, fracassos temporários, eles são comuns, tá? Ah, hoje eu não estou muito afim, hoje eu não estou legal. É claro que isso não pode virar uma rotina. Se você quer passar no concurso, quer ser um aluno brilhante, né? Quer ir muito bem na escola, na faculdade, como estudante para fazer uma prova ou um concurso, não tem que ser rotina você falar, hoje eu não estou legal, hoje eu não vou estudar. Mas isso pode acontecer às vezes e vai acontecer. Às vezes você se programou para poder estudar naquele dia e aconteceu ali algo inesperado, né? Um imprevisto, e você não conseguiu estudar naquele dia ou da forma como você gostaria. Às vezes você passou mal, às vezes alguém da sua família precisou da sua ajuda, um amigo, né? Às vezes você teve que fazer uma hora extra no seu trabalho. São diversas situações que podem fazer com que você não cumpra a sua programação de estudo. Ok, calma e elegância. Retoma, respira e retoma os estudos. Tá ok? A disciplina, né, por sua vez, está relacionada à organização e ao cumprimento de responsabilidade e compromissos, tá bom? Então, se você está fazendo uma faculdade, está fazendo ensino fundamental 2, ensino médio, né, está estudando para o Enem, para um concurso, seja ele civil ou militar, tá? Então, você tem ali disciplina, então você tem que ter responsabilidade e cumprir com seus compromissos, tá? Um aluno, por exemplo, disciplinado, sabe gerenciar seu tempo de forma eficiente, tá? Ele estabelece prioridades e mantém um ritmo constante de estudos, né, e práticas, tá? O que que significa manter um ritmo constante? Significa que, se ele se propõe a estudar, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo, tá? Entre 30 e 40 horas semanais, dividir ali a matéria certinho, fazer a divisão das matérias, do tempo, do horário que ele vai estudar, tem que manter-se constante em relação a isso. E sempre estar revendo a forma como você está estudando, para ver se de fato está sendo eficiente, se não está, se você está progredindo, né? Fazer questões de provas anteriores. Não importa se você está no ensino fundamental 2, no ensino médio, na faculdade, num curso técnico, ou é um aluno ou uma aluna, né, que está estudando para concursos, você tem de perceber o seu progresso, tá? Então, ambas as características são interligadas, tá ok? E se complementam. A determinação, ela impulsiona a busca por metas desafiadoras, tá? Enquanto a disciplina oferece a estrutura e o planejamento necessários para alcançá-las. Tudo bem, gente? Então, ao cultivar essas qualidades aí que a gente está falando agora, os alunos, as alunas
podem superar dificuldades, manter a motivação e alcançar um desempenho excepcional nos estudos. Então não pensa assim: "O que que adianta eu estudar, ler, se eu nunca entendo essa matéria?". Gente, se alguém entendeu, se alguém foi capaz de entender essa matéria a ponto de passar no concurso, a ponto de ser aprovado com nota alta, inclusive a ponto de ministrar aula dessa matéria, você também é capaz. Você é capaz, tá? O que vai determinar isso daí é o tempo, é a forma como você estuda e é a sua mentalidade, a forma como você vai mentalizar aquilo que você quer aprender. Tá bom? Então, não existe disciplina fácil ou difícil, existe disciplina que você chega lá, encara de frente, tem disciplina, tem foco, tem resiliência e você vai acabar aprendendo aquilo. Se aquilo de fato for necessário, né, na sua vida, se for necessário você de fato aprender. Tá bom? Então, é estabelecer metas claras e alcançáveis, tá bom? As metas devem ser específicas, tá? E mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado, conhecidas como metas SMART, tá? Aí no mundo aí fora, aí quando a gente, até mesmo quando você não tem mentoria sobre isso. Então, pessoal, não adianta, como eu falei no início, ter uma meta que ela não seja alcançável e mensurável, tá? Como assim mensurável? Por exemplo, a minha meta é de cada disciplina, de cada tópico de língua portuguesa, eu resolver pelo menos 50 questões, tá? E eu só vou me dar por satisfeito se dessas 50 questões que eu resolver, eu pegar outras 50, ou pegar uma quantidade X, seja ela 30 ou 20, né, de concurso, de um outro material, eu acertar pelo menos ali acima de 80%. Tá? Então você tem que mensurar. E outra coisa, você tem que dar um prazo, é importantíssimo. Ah, eu vou estudar progressão aritmética, né? Uma matéria de matemática. Então, eu vou estudar a teoria, tá? E alguns exercícios em 2 dias. E a partir do terceiro dia, eu vou só fazer exercício e questões anteriores de provas. Tá bom? Então, tudo você tem que mensurar também. Você tem que ter ali. E eu vou fazer 50 questões num período de uma semana. E as questões que eu tiver mais dificuldade, eu vou revisar, vou pegar vídeos, vou pegar outro material didático e vou trabalhar para que eu possa anular, tá? Ou pelo menos chegar quase a zero essa minha dificuldade, tá bom? Então isso ajuda a manter o foco, a acompanhar o progresso, tá? E a celebrar as conquistas ao longo do caminho. Tudo bem, gente? Continuando aqui, tá? Além disso, cultivar uma mentalidade de crescimento é fundamental, tá? Isso significa acreditar que nossas habilidades e inteligências podem ser desenvolvidas por meio de esforço e de prática, né? Claro, em vez de serem fixas e imutáveis. Ah, eu sei lá, eu não consigo passar disso em química, eu não consigo passar desse conhecimento em física. O máximo que eu consigo resolver de exercício é com esse nível. Qualquer outro exercício com nível acima desse eu não consigo. Se a prova que você vai fazer exige que você atinja determinado nível, não tem o porquê você pensar diferente. Às vezes, quando eu era mais novo, eu tinha um professor que ele falava assim para mim: "Olha, estuda para tirar 10, talvez você consiga tirar 5". Parece um pouco pessimista, mas geralmente se a gente estudar, tô precisando só de 6, de 7 ali, já fiz um trabalhinho ali na escola, já consegui mais ou menos a média. Se você estuda para tirar uma nota, você talvez tire 50%. Então você tem que estudar para poder tentar aprender tudo o máximo possível, tá? Uma vez eu fui numa palestra e ele chegou e falou assim: quando você for estudar, estuda cada página com muito carinho. Pega aquela página, lê, sente o livro, o cheiro do livro, lê aquela página, conversa com ela, trata ela bem, tá bom? Como se fosse um amigo seu, um irmão, trata muito bem, faz um resumo, tá? Vê o que que é importante e só sai daquela página ali quando você realmente conhecer muito bem aquela página. E aí você vira com calma e elegância para outra página e vai estudando e vai anotando e vai fazendo tudo certinho.
Essa interação que a gente tem quando vai estudar, de estudar com, de forma crítica, a interagir, né, com o estudo de forma criativa, ela vai criando sinapses, ela vai criando uma maturidade, ela vai criando uma afinidade, ela vai dando insights para que você aprenda de fato, tá bom? Então, isso daí é muito importante. Então, por isso que a gente fala, né, que com essa mentalidade, os alunos estão mais dispostos a enfrentar desafios, a aprender com os erros e a persistir em buscar o sucesso, tá? Acadêmico, na vida pessoal, o sucesso naquilo que ele se propõe. E é interessante também que quando a gente passa a estudar com cuidado, de uma maneira mais profissional, de uma maneira mais objetiva, com foco, com determinação, com regra, a gente passa a gostar e a gente passa a amadurecer em relação a um monte de outras questões, um monte de coisa. Vocês vão ver, é bem interessante. Então vamos agora para a nossa terceira etapa, tá? Desenvolvendo a mente para o aprendizado. Então nós vamos ver o que que é desenvolver a sua mente, preparar ali, né, amaciar a mente para o aprendizado. Então, agora que nós discutirmos a importância da determinação e da disciplina, tá? Vamos agora nos aprofundar em como desenvolver a mente para o aprendizado eficaz. Significa que aprender não se limita apenas a absorver informações. É um processo ativo que envolve compreensão, análise e aplicação do conhecimento de maneiras criativas e significativas, tá bom? Mas, professor, como é que é isso assim na prática, tá? Como que a gente percebe isso na prática? Por exemplo, se você vai aprender história, um exemplo, tá? Você vê que história, ela é uma sucessão de fatos, não é isso? Por exemplo, nós hoje em dia vivemos numa república, mas antes de sermos uma república, nós fomos colônias de Portugal, né? O que hoje nós chamamos de Brasil, né? O país de Brasil, foi uma colônia de Portugal. Antes de ser colônia de Portugal, o Brasil ainda, entre aspas, né? Não tinha sido descoberto. Depois que ele foi descoberto, virou colônia de Portugal. Depois ele ganhou a sua independência, foi um império, né? O nosso imperador, nosso primeiro imperador aqui foi o príncipe Dom Pedro I, depois foi Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, e viramos uma república. E dentro da república tivemos vários processos, tá? Então, uma coisa não se transforma na outra sem ter um processo. E você vai entendendo todos esses processos, né, de lutas pela nossa independência, né, em relação à metrópole e tal. E aí você vai lendo, vai entendendo, vai vindo todo um processo. A mesma coisa, por exemplo, é matemática, né? Aí eu pego uma questão ali de progressão aritmética novamente, vamos pegar aqui como exemplo. E a razão da progressão aritmética, ela é uma razão negativa e fracionária e fica difícil de trabalhar. Então, por isso que primeiro você aprende regra de sinais, você aprende a trabalhar com fração, com números decimais, aprende o que é um número inteiro, né, um número natural, né, que é um número inteiro não negativo, se for considerar o zero, e por aí vai. Então, tudo é uma sequência de aprendizagem. Então, você tem que ter uma sequência, tá? Muitas vezes não adianta você começar um assunto sem ter lido o outro anteriormente, tá bom? Então, vamos lá. Então, existem várias estratégias e técnicas que podem ajudar os alunos a fortalecer suas habilidades de aprendizado, tá? E pensamento crítico. Então, vamos ver alguma dessas estratégias? Primeira delas é o que nós chamamos de leitura ativa, tá? Então, ao ler um texto, acadêmico ou literário, é importante adotar uma abordagem ativa, tá? Fazendo anotações, destacando pontos chaves e fazendo perguntas para melhor compreensão, tá? Então, tudo isso você está ali interagindo, você está sendo ativo com o texto. Às vezes tem uma disciplina, uma matéria que você pensa assim, gente, isso daí eu nunca vou aprender. Isso é difícil. É claro que tem coisas assim que tem que memorizar, né? Exige um esforço da memória muito grande. Mas se você fizer muito exercício, fizer leitura ativa, trabalhar, resolver questões,
Lê um material ou outro, até mesmo se você não tiver muitas condições, o mesmo material ali que está se propondo a te ensinar, tá? E se você ainda faz aula, prestar muita atenção na aula. Gente, uma coisa que vocês têm que fazer bem é explorar o professor. Para quem não é autodidata, tá? Não estuda sozinho, ainda frequenta uma sala de aula, seja na faculdade, seja na escola normal, seja um cursinho preparatório, tem de explorar o professor. Tem que chegar lá e falar, professor, eu não entendi, me ensina de uma outra forma. Como que você aprendeu isso aqui? Me indica um livro bom, um vídeo bom para eu ver, entendeu? Vocês têm que explorar todos os recursos que vocês possuem. E o professor é um recurso fantástico. Eu sei que tem professor que não gosta de aluno que pergunta muito. Isso é um professor despreparado, tá? Claro que tem aluno que pergunta para testar o professor, pergunta coisa que não tem nada a ver, só para poder ter atenção, né? A gente tem vários tipos de situações. Mas, de um modo geral, o aluno pergunta porque ele tem dúvida. E o professor que se incomoda com o aluno que pergunta, ele tem que rever as questões dele como professor. Ele pode até ser um excelente professor, mas nesse quesito ele está pecando, tá bom? Resolução de problemas, pessoal. Resolução de problemas. Resolver problemas, né, práticos, né, e desafiadores ajuda a desenvolver, tá, habilidade de raciocínio lógico e análise crítica. Vamos supor, você está lá aprendendo em língua portuguesa tipos de sujeito. Aí você tem lá sujeito simples, né? Sujeito composto, sujeito oculto, oração sem sujeito, ou sujeito inexistente, sujeito indeterminado. Lê direitinho por que que tem esses nomes, tá? Faz exercício, faz os exercícios. O pessoal fala assim, ah, aquele exercício teve uma pegadinha. Gente, não existe negócio de pegadinha, não. O exercício às vezes você não consegue porque você não entendeu bem a teoria. Então, lê por que que aquele sujeito foi determinado. Lê por que que é uma oração sem sujeito. Lê por que aquele sujeito é composto. Lê por que aquele sujeito é oculto pela desinência verbal e por aí vai, tá? Se você estudar direitinho, com carinho, a teoria e fizer um monte de exercício, você vai ficando calejado, vai ficando bem tranquilo e vai ficando mais à vontade, mais seguro, tá? Outra questão também são as discussões e debates. Não é discutir de brigar, não, hein, pessoal? Tá? São debates, tá? Participar de discussões em sala de aula ou grupos de estudo estimula o pensamento crítico, a comunicação eficaz e a consideração de diferentes perspectivas, tá ok? Então, às vezes, vocês vão estudar ali, por exemplo, antigamente, eu, quando estudei, né, fiz concurso público e tal, para as escolas militares principalmente, a gente tinha grupos de estudos. Eu e meus colegas, a gente se reunia, né? E nós tínhamos grupos de estudo. Então, às vezes a gente combinava final de semana na casa de um, final de semana na casa do outro. Hoje em dia, vocês têm aí vários recursos de mídias para que vocês possam se reunir, né? Pelo computador. E, gente, discutir, debater. Pô, nós estamos estudando aqui geopolítica, estamos estudando história do Brasil, período republicano, história do Brasil, período colonial. Pô, olha que legal essa questão aqui, pô, essa questão aqui, esse detalhezinho aqui, fez todo mundo errar. Debater, gente, isso enriquece, mas enriquece demais o conhecimento de vocês. Hoje vocês têm recursos, vocês podem baixar livro em PDF na internet, vocês podem assistir vídeos, né? Tudo bem que o livro realmente está um pouquinho caro, mas vocês têm acesso a um monte de materiais aí disponibilizados aí na internet. Eu mesmo já disponibilizei em sites aí vários materiais meu aí, até hoje. Né, vocês podem ver, estou começando, não faz tanto tempo agora como youtuber, tá? Dou aula particular e em colégio regular, em cursinho, há muitos anos, né? Eu comecei muito cedo a ministrar aula, passei em concurso público, né, também, e tudo mais. E você vê os vídeos aí que eu estou fazendo e vou fazer muito mais. A gente acaba oferecendo um material ou outro, inclusive eu vou oferecer nesse vídeo um material aí para vocês, né, de como estudar, um material muito legal, muito interessante. Mas de qualquer forma eu ofereço muita coisa gratuita para que vocês possam aprender. Então vocês hoje têm um mundo aos pés de vocês para que vocês possam aprender, tá bom? As coisas mudaram muito.
Outra questão também, né, que está muito em moda, já faz muito tempo já, e não sai de moda, são os mapas mentais e esquemas, né? Aqueles esqueminhas que a gente faz. Esquema não tem assim uma fórmula, né? Claro que você pode ter um padrãozinho para você ali se basear, mas criar mapas mentais, tá? Ou esquemas visuais ajuda a organizar a informação, tá? Complexas e identificar conexões entre conceitos, tá bom? Por exemplo, às vezes você vai ler a primeira vez um, um determinado assunto. Aí você leu aquele assunto pela primeira vez. Então você absorveu bastante coisa, leu, grifou, fez um resumozinho e tal. Para que serve depois os esqueminhas e os mapas mentais? Serve para vocês colocarem as ideias principais e aqui dali vai dar um gatilhozinho ali, ó, um gatilho na cabeça de vocês e esse gatilho já vai, pô, caramba, agora já estou lembrando daquilo, já estou lembrando disso, né? Poxa, eu vou fazer ali um resumozinho de cinemática, né? Movimento retilíneo uniforme, aceleração é nula, movimento retilíneo uniformemente variado, a aceleração já não é nula, né? Ela é diferente de zero. Quais são as características? Um gráfico é do primeiro grau, que cai numa função afim, movimento retilíneo uniformemente variado, o gráfico já é do segundo grau. Aí vocês vão fazendo um esquemazinho lá, e aí depois vocês vão resolver um monte de exercícios. Às vezes nem precisa mais desse esqueminha, porque de tanto exercício que vocês já resolveram, vocês já vão memorizando as fórmulas e tudo mais, mas os esquemas, pelo menos, principalmente inicialmente, eles são excelentes. E outra coisa também, mapa mental e os esqueminhas que vocês fazem aí, de resumo, eles servem para vocês fazerem a revisão, tá bom? Então, às vezes vocês estão no metrô, estão no trem, estão no ônibus, ou vão passear aí com os pais de vocês, ou estão na fila de um banco, ou estão no horário de intervalo do trabalho de vocês. Pega aquelas fichinhas, né? Aqueles esqueminhas lá que vocês fazem, dá uma olhadinha ali, interage, fica com aquilo na cabeça. Eu me lembro quando eu estava estudando para concurso, eu ficava com aquela coisa na cabeça assim, e aí eu dava uma olhadinha rapidinho, chegava em casa já ia correndo, pô, será que eu esqueci? Será que eu lembrei certo? É interagir, gente. Momento, se vocês querem ser um aluno brilhante, um aluno, né, que queira aprender realmente qualquer coisa, tá? Vocês têm que estar interagindo com o estudo. Vocês têm que estar voltado para aquilo dali quase que o tempo todo, pelo menos enquanto vocês precisarem. E eu dou uma dica, pessoal. Mesmo que vocês terminem ali o ensino médio, a faculdade, né, façam uma pós ou mestrado, ou passem no concurso público, não parem de estudar, porque o estudo ele vai trabalhar sempre a mente de vocês, vai manter vocês ativos, né? E vai evitar doenças aí degenerativas, tá? Bom, e além, pessoal, dessas estratégias, é importante praticar o autoquestionamento, tá? E a reflexão sobre o próprio processo de aprendizagem. Como assim? Pergunte-se: o que aprendi com essa experiência, tá? Como posso aplicar esse conhecimento em situações futuras? Essa prática, tá? Essa prática a gente chama de metacognição, tá? Pensar sobre o próprio pensamento. Eu vou repetir, metacognição, que é pensar sobre o próprio pensamento. Fortalece a capacidade de aprender de forma autônoma e eficaz. Tudo isso que eu estou falando com vocês, gente, depois de um certo tempo, isso torna-se uma rotina e vocês vão ver que estudar torna-se prazeroso. Mas, professor, pelo amor de Deus, não força a barra, não força a barra. Estudar nunca vai ser prazeroso. É claro que depois que a gente atinge algumas metas, tá? A gente não vai ficar estudando de tudo, né? Por exemplo, você não vai estudar sobre engenharia, sobre medicina, sobre informática, sobre direito. Não, né? Quando você está fazendo ali um cursinho, está fazendo Fundamental 2, um ensino médio, um curso técnico, ou um cursinho para poder passar num concurso ou uma faculdade, você tem as matérias obrigatórias para que você possa se formar, para que você possa se lançar no mercado de trabalho. Mas depois que você passa por uma determinada fase e você quer se aprofundar numa coisa, que seja por um hobby ou pelo simples prazer de aprender, e vocês desenvolvem essas técnicas que eu estou falando aqui hoje, né? Em algum momento você praticou isso daí, vocês vão ver que estudar torna-se muito prazeroso, tá? Outro aspecto crucial é a prática regular, tá? Tem que ter regularidade, tá? O aprendizado é reforçado por meio da prática repetida, tá? E da aplicação do conhecimento em diferentes contextos, tá? Portanto, ao estudar
por exemplo, um novo conceito, tá bom? Procure oportunidades para aplicá-lo, né, por meio de exercícios, projetos, simulações e por aí vai, né? E ao desenvolver uma mente assim mais aberta, tá, pessoal? Curiosa e ativa, os alunos podem se tornar mais eficientes e proficientes, tá? No processo de aprendizagem, preparando-se para os desafios, as oportunidades que encontrarão ao longo da sua jornada, tá bom, pessoal? Educacionais e profissionais, tá? Então, para finalizar aí esse terceiro passo, tá? Repensem, interajam, tenham foco, tenham disciplina, tenham resiliência, tá ok? Vamos agora aí para o nosso quarto passo, combatendo a procrastinação. Olha que legal, tá? Esse nome, professor, o que que é procrastinar? Então, nós vamos aí trabalhar em cima desse quarto passo aí, que é combatendo a procrastinação. Então, agora nós vamos abordar um obstáculo comum, pessoal, que muitos alunos enfrentam em sua jornada durante o período aí dos estudos, do aprendizado aí na sua jornada acadêmica, tá? A procrastinação. Então, vamos ver assim, a procrastinação é o ato de adiar tarefas importantes em favor de atividades menos prioritárias ou prazerosas, tá? Embora seja uma tendência natural para muitas pessoas, a procrastinação, ela pode prejudicar significativamente o desempenho acadêmico e a realização de metas, tá bom? Existem várias causas subjacentes à procrastinação, incluindo, o que que são causas subjacentes? São causas que não é a procrastinação propriamente dita, mas são causas que caminham ali ao lado da procrastinação e que nos levam a procrastinar, tá? Vamos lá ver o que que alguma dessas causas aí subjacentes que eu falei com vocês. Por exemplo, medo do fracasso, tá? O receio de não alcançar os padrões de desempenho desejados, né, pode levar à procrastinação como uma forma de evitar a ansiedade, tá? E o estresse associado ao fracasso. É pura psicologia e psicanálise. Então, nós vamos falar sobre isso daí. Então, às vezes, a pessoa vai estudar isso às vezes até inconsciente. E na cabecinha da pessoa ali, ela fala: eu não tenho condições de passar nesse concurso, ele é muito difícil, são poucas vagas. Ou então vai estudar matemática, eu já estudei isso aí várias vezes, entrando e saindo, eu estudo essa matéria, eu não consigo. Gente, aí esse medo do fracasso, ele inconscientemente nos leva a adiar, a procrastinar. Aí você senta para estudar aquela matéria que você não gosta, que você acha difícil, né? Que você acha que vai fracassar na hora de estudar, ou já acha que vai fracassar num pensamento mais macro, né? Não vou passar no concurso, eu não vou me dar bem nessa prova, eu vou ficar de recuperação, todo ano eu fico de recuperação nessa matéria. E aí você pega o celular e começa a olhar lá o celular. Aí começa a ver redes sociais, aí começa a pegar a caneta e fazer quadrado, círculo, né, triângulo, começa a desenhar uma opção de coisa, fazer bolinha, brinca com gato, com cachorro, aí vê o irmão conversando com a outra irmã, e aí sim vai, e aí pronto, acabou, né? Você tem um medo, às vezes consciente ou inconsciente, do fracasso, né? Falta de interesse, pessoal, olha, eu vou logo dizendo, hein? Vou logo dizendo, quem quer ser um aluno brilhante aí, tem obrigatoriedades, matérias obrigatórias aí para estudar, não tem esse negócio de falta de interesse não, hein? Vai fazer concurso, tem que se interessar por tudo. Mas vamos falar, mas ele existe, né? Mas a falta de interesse existe. Então vamos falar sobre a falta de interesse, tá? Então, falta de interesse, quando as tarefas são percebidas como, né, monótonas, desafiadoras ou desinteressantes, os alunos podem procrastinar para evitar o tédio ou a frustração. Vocês querem ver uma coisa assim muito interessante? Muitos alunos, né, que é, vão fazer arquitetura, por exemplo. O aluno, eu vou fazer design de interior, vou fazer uma planta de uma casa, vou fazer isso. Aí chega no curso de arquitetura, vai ver cálculo pra caramba, muito cálculo, porque cai muito cálculo. Geometria descritiva, já dei muita aula particular de geometria descritiva. E o aluno fala, gente, para que que eu tenho que estudar isso? No primeiro momento, assim, ele tem um baque, né? Você vai fazer um curso técnico, por exemplo, de nutrição,
ou de eletrônica, vai achar que você vai estudar só aquilo que você acha que teria que estudar, só a parte técnica e tal, e você vai ver um monte de coisa no entorno. E aí a pessoa chega, fica frustrado, né? Tem uma frustração. Ou então, você vai ver uma matéria que é muito teórica, você fala, poxa, eu vou fazer um curso de marcenaria. Eu tenho um colega que ele fez um curso de marcenaria, ele gostou pra caramba. Mas ele comentou comigo, pô, você pensa que você vai chegar lá, vai cortar madeira, vai colar, vai fazer um designer de uma mesa, de uma cadeira, mas não, ele teve que estudar teoria sobre madeira, secagem, metrologia, né, medições e tal. E ele falou que foi um tédio, mas ele falou que depois ele entendeu, ele amadureceu e entendeu, tá bom? Então, essa falta de interesse, né, pode causar tudo isso, pode causar falta de interesse, tá? Então, hábitos de procrastinação, tá? Padrões comportamentais estabelecidos ao longo do tempo podem levar à procrastinação, tá? Como uma resposta automática a certos tipos de tarefas ou situações. Às vezes, coisas mínimas, né? Como lavar a louça, ajudar a família aí a varrer uma casa, jogar o lixo fora. Então, às vezes, a pessoa já tem um hábito, pô, o lixo está lá, já está transbordando ali, caindo lá, você vai tampar a lata de lixo ali, ela nem tampa mais o lixo. Então você às vezes já tem um padrão, já tem um hábito de procrastinação. Então toda vez que você vai ler alguma coisa para estudar, você lê deitado, dá sono e por aí vai. Então, para superar a procrastinação, é importante, pessoal, adotar estratégias e hábitos que promovam a produtividade e o foco. Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. Então, por exemplo, você estabeleça metas e prazos, tá? Defina metas claras e prazos realistas para suas tarefas e projetos, tá bom? Acho que mais claro do que isso, né, é impossível, né? Outra questão, pessoal, é dividir as tarefas em etapas menores. Eu vou citar aqui um exemplo meu, tá? Eu estou escrevendo um material em PDF e gravando também em vídeo sobre matemática básica. Então eu falo desde que são, o que que são números pares, o que que são números primos, o que que são múltiplos, divisores, vou passo a passo ali e tudo mais. Então, eu estava querendo fazer 3, 4 tópicos aí por dia, mas para mim estava um pouquinho sacrificante, né? Devido à minha rotina, certas coisas que eu falo, porque eu não paro, né? E nem podemos também, né? Eu tenho tempo para lazer, mas eu também sou bem ativo. Então eu coloquei assim uma meta. Eu vou fazer um tópico por dia, muito bem feito, e realmente está ficando muito bem feito. Eu estou gostando bastante, né? Espero também que quando eu lançar esse curso aí, o pessoal goste bastante também do resultado. E vou dar um tempo para eu fazer esse tópico por dia. E eu me programei, tive foco e estou conseguindo fazer não só um tópico por dia, mas como dois. E está sendo bem gratificante, tá? Ao ponto de eu falar assim, vou fazer 5, 4, 3 tópicos por dia para terminar logo. Não, não pode. Um passo de cada vez, tá? E aí tem uma técnica que a gente fala aqui, que é chamada a técnica Pomodoro, tá? Trabalhe por períodos concentrados de tempo. Por exemplo, 25 minutos, seguidos por breves pausas, tá? Isso ajuda a manter o foco e a produtividade. Tem gente que tem uma capacidade de concentração muito grande. Ela senta ali, começa a fazer as coisas e fica 2, 3 horas, e quando ela percebe, né, já passou o tempo e a pessoa nem percebeu. Mas às vezes a mente fica cansada, às vezes quando você vai fazer uma revisão você errou bastante coisa, digitou muita coisa errada, às vezes trocou conceitos. Então, essa técnica aí, Pomodoro, de cada 25 minutos, ela é bem legal. Eu consigo me concentrar um pouco mais, mas isso daí vai de cada um. De repente, se no início você está com muita falta de concentração, ou você fica pensando assim, pô, vou ter que ficar 1 hora, 2, 3 horas fazendo isso, vai lá, dá uma pausa, toma uma água, dá uma esticada no corpo, faz um pouquinho de exercício, não demora muito, senão acaba não retornando, e volta, tá bom? E aí temos algumas coisas óbvias, mas se a gente não falar, a gente acaba não fazendo, que é, por exemplo, eliminar as distrações, né? Elimine as distrações, tá? Crie um ambiente de estudo livre de distrações, como desligando
notificações de dispositivos eletrônicos, ou escolhendo um local tranquilo e organizado para estudar, tá bom? Eu sei que hoje em dia não adianta, a gente não fica longe do nosso celular. A gente não fica, tá? Mas esse não ficar longe do celular, e você até pode ficar perto, eu aconselho talvez que não, mas se quiser, ou precisa, ou trabalha com isso, eu estou falando no momento de estudar. Claro que quando você estiver trabalhando, estiver fazendo outras coisas, é quase que extremamente necessário você utilizar o seu celular, né? Porque hoje em dia o celular virou um instrumento de trabalho, mesmo no nosso celular particular. Mas evita redes sociais, né? Evita interagir. Você tem tempo para tudo. Nós temos tempo para interagir com as redes sociais e temos tempo para estudar, temos tempo para lazer, tempo para tudo, para se alimentar, não é isso? Tá? Então, elimine, na hora que você estiver estudando, evite ao máximo as distrações, tá bom? Então, uma outra questão também importante é praticar o autocontrole, tá bom? Então, aprenda a reconhecer e controlar impulsos procrastinatórios, substituindo esses impulsos por complementos produtivos. Então, quando a gente adota essas estratégias, tá, e cultiva hábitos saudáveis de gerenciamento de tempo e produtividade, nós, os alunos, qualquer pessoa que se propõe a fazer isso, pode minimizar a procrastinação e maximizar seu potencial de aprendizado e realização. Estão vendo quantas coisas bacanas, simples e bacanas que vocês estão aprendendo? Então vão anotando isso daí, vão, olha, mentalizando, memorizando, tá? E vamos para o nosso quinto e último passo, tá bom? Hábitos e rotinas de estudo, tá bom? Por último, nós vamos aqui explorar a importância de estabelecer hábitos e rotinas de estudos eficazes para se tornar um aluno ou uma aluna brilhante, aprender qualquer coisa que vocês queiram, tá? Então, ter uma rotina de estudo consistente, bem planejada, é fundamental para maximizar o tempo e a energia dedicados ao aprendizado e garantir um progresso constante em direção aos objetivos de estudo acadêmicos para concursos, seja lá o que for. Porque assim, gente, a palavra medíocre, ela significa mediana. E eu já leciono há muitos anos, né, em curso regular, aula particular, presencial, online, preparatórios para concursos, seja os concursos civis, ou militares, né? Então eu tenho uma experiência assim bem interessante na área de ensino. E sabe o que que acontece? É triste falar isso, mas a maioria dos alunos, eles estão abaixo do mediano, tá? São alunos que estão abaixo da média, tá ok? Eles acabam conseguindo nota porque fazem um trabalho, porque ficam de recuperação. Os professores acabam, quando vão dar uma prova, eles acabam explicando a questão da prova um pouco mais do que deveria explicar. São poucos os alunos que têm aquela dedicação genuína, que procuram se especializar, né, para ser um aluno brilhante, um aluno que se destaca. Não se destacar no sentido de ser melhor do que os outros alunos, mas se destacar no sentido de realmente aprender aquilo que é proposto para eles. Por isso que quando você tem aí um concurso, você tem um número enorme de candidatos para um número reduzido de vagas. E vocês sabiam que, por exemplo, num concurso público, em média, menos de 1% dos candidatos estão preparados. Vocês sabiam disso? Mas é porque são incapazes? Não, não é porque são incapazes. É porque não se dedicam, não se especializam em como aprender, em como desenvolver ao máximo o seu potencial para se tornar um belo ou uma bela aprendiz. Tá bom? Então, aqui estão aqui algumas dicas para desenvolver hábitos e rotinas de estudo eficazes. Crie um cronograma de estudos. Estabeleça horários específicos para estudar e revisar matérias, levando em consideração seus picos de energia e concentração ao longo do dia. Exemplo: tem gente que rende mais pela manhã do que pela tarde e à noite. Tem gente que rende mais à tarde, tem gente que rende mais à noite. Tem gente que em princípio, não rende nenhum horário.
Então tem que trabalhar isso, desenvolver. E tem gente que tem uma capacidade de render tecnicamente assim, quase que em qualquer horário. Mas sempre tem aquele horário para estudar no qual você se sente melhor. Então procura observar isso daí, tá? Estabeleça metas diárias, semanais, né? Foi aquilo que a gente falou. Se você estabelece uma meta, eu quero daqui a um ano estar sabendo toda a matéria que eu preciso, eu quero daqui a um ano me tornar um expert em Python. Não, não pensa assim, não. Se a matéria que você vai estudar são 3 livros ali que você tem que estudar, cada livro tem tantos capítulos, faça metas diárias, né? Metas semanais, mensais. Vai aos pouquinhos, vai fazendo metas cada vez assim menores. E quando você vai sentindo o seu tempo, vai sentindo a sua capacidade, seu desenvolvimento, aí você pode, né, moldar um pouco diferente essas metas. Então, defina as metas realistas e mensuráveis, tá? Para suas sessões de estudo, como a conclusão de determinados capítulos ou a prática de exercícios específicos, tá? Foi o que eu falei. Pô, tem um capítulo ali de um determinado livro de direito, vai, que você está estudando, e você viu quantas páginas tem, deu uma lida por alto assim. Você fala, ó, esse capítulo aqui eu tenho que terminar em uma semana, e após terminar, ele já vai entrar para a minha lista de exercícios para eu praticar. E quando eu praticar exercícios, poxa, estou errando muito esse tipo de questão aqui desse capítulo. Retorna, vê se você de fato entendeu o capítulo certinho, se você entendeu aquela explicação, se você não entendeu errado, relê, pega outras explicações, debate, tudo aquilo que a gente já conversou aqui. E outra técnica também é a técnica do gerenciamento de tempo, tá bom? Então você tem que gerenciar o seu tempo. Tem muito material aí falando sobre a gestão de tempo, como que você gerencia uma gestão eficaz de tempo. Tem vídeos, nossa, tem. Mas lembre-se de uma coisa: você tem de gerenciar o seu tempo. Agora, eu vou comentar aqui uma outra questão que eu acho assim, na minha visão, que é importantíssimo, tá? Revise regularmente. É isso mesmo, pessoal. Revisa regularmente, tá? Reserve tempo para revisar e consolidar o que foi aprendido, seja por meio de resumos, mapas mentais ou perguntas de revisão. Mas a revisão, ela é importantíssima. Anote isso aí no seu caderno, na sua agenda, onde você estiver anotando aí essa aula aqui que nós estamos tendo, tá? Revisão. Porque a revisão, ela faz você rever a matéria, sua curva de aprendizado vai aumentando. E na revisão, muitas vezes é algo que você pensou que aprendeu, pensou que entendeu aquele conceito, e você vai vendo, puxa vida, nessa revisão agora eu entendi melhor isso aqui. Poxa, nessa revisão eu não tinha visto esse detalhe, é importantíssimo. Puxa, eu vi uma questão que quando eu li eu não percebi essa explicação. Agora eu entendi melhor, porque quando eu errei a questão e quando eu fui ver a resposta, eu entendi por que que a resposta era aquela. Então, a revisão ela faz você perceber, ter insights de um monte de coisa, tá bom? Então, aqui, olha, mantenha um ambiente de estudo produtivo. O que é um ambiente de estudo produtivo? Escolha um local tranquilo, organizado, de preferência livre de distrações, tá? Para a sua sessão de estudo. Além disso, pessoal, é importantíssimo monitorar o seu progresso. Já falamos sobre isso, mas vamos retomar, tá? É importantíssimo você monitorar o seu progresso e fazer ajustes conforme necessário. Então, por exemplo, se você estuda uma determinada matéria, você só consegue fazer aquele nível de exercício. Quando passa para um outro, você não consegue. E você já estudou aquela matéria, já viu teoria, já resolveu alguns exercícios, mas você não consegue sair daquele nível. Então você tem que ver o seu progresso. Porque, por exemplo, digamos, você está no ensino médio e você viu lá a apostila ou o livro que você está estudando. O professor corrigiu alguns exercícios, passou outros, deu a matéria, falou os capítulos que caíram na prova, e aí você começa a resolver e você fala: caramba, eu não. Esse tipo de exercício eu não sei resolver, esse aqui eu não consigo passar. Vê se não é uma falta de conhecimento em potenciação, em radiciação, trabalhar com fração, né? Tá com dificuldade de fazer conta com vírgula, ok? Não sabe utilizar de fato a fórmula. Então você tem que ver tudo isso, o seu progresso e ir. E se você fizer isso, é praticamente certeza da vitória.
tá? Então, monitorar o seu progresso e fazer ajustes conforme necessário, tá? Se uma abordagem ou técnica de estudo, tá bom, não estiver funcionando, esteja aberto a experimentar novas estratégias, aquelas que se adequam melhor ao seu estilo de aprendizado e objetivos. Tudo bem? Ao desenvolver hábitos e rotinas de estudo consistentes e eficazes, os alunos podem maximizar o seu potencial de aprendizado, retenção de informações e desempenho acadêmico, tá bom? Dos estudos, criando uma base sólida para o sucesso futuro. Terminamos aqui os 5 passos, tá? Para que vocês possam aprender qualquer assunto, tá? É muito simples, é tranquilo, ninguém aqui está redescobrindo a roda, mas são coisas que se a gente não falar, a gente mesmo sabendo, a gente não faz. Então internalizem esse vídeo, vejam, revejam, anotem e faz assim, olha, eu vou brincar, eu vou colocar em prática. Vamos ver no que vai dar. Sei lá, pode ser até ser balela, mas vamos tentar. Vocês não vão se arrepender, pessoal. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Então foi um prazer esse bate-papo aqui com vocês. Foi um prazer apresentar esses 5 passos para que vocês possam aprender qualquer assunto. Se gostaram, obviamente, deem um like, indiquem esse vídeo, inscrevam-se no meu canal. Tudo isso que eu estou falando é importantíssimo, porque eu tenho feedback, é importantíssimo também para o canal, né, dentro do YouTube, porque a gente, com inscrições, com likes, com comentários, o nosso canal só tende a crescer, ele vai ser indicado para outras pessoas, ele vai ser dado como um canal importante, tá bom? Um forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.